Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 20 de Atos, nesse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E hoje é feriado, mas hoje temos sim devocional, né? Afinal de contas, nosso dia de descanso é apenas no sábado. Estamos avançando aí, cada vez mais perto da chegada, da linha de chegada, que é capítulo 22 de Apocalipse. De hoje a 8, nós então finalizamos o livro de Atos. Então hoje eu não poderia deixar de passar aqui, mesmo assim, com essa cara de feriado, com essa roupa de feriado, com esse cabelo de feriado. E sendo 11h45 da manhã, é a hora que eu estou gravando esse vídeo. Normalmente, quem já tá aqui há mais tempo sabe que eu jogo ali no YouTube, posto ali por volta de 8 horas, que é a hora que eu faço assim entre 7h30, por aí, 7h30. Então 8 horas já tá caindo, né? Mas hoje é feriado, eu me permiti, eu tinha muita coisa para fazer que eu deixei ontem pendente. Aí eu fui fazer pela manhã, depois me permiti tomar um café ali com a minha mãe, com as amigas e agora estou aqui. Para a glória de Deus, hoje o capítulo é bem bacana. Vamos ver ali quando Paulo sente, né, tem aquela revelação, aquele sentimento de que ele precisa ir para Jerusalém e que ele já sabe o que espera ele por lá, que o Espírito Santo já o alertou. Mas eu não quero dar spoiler, eu vou deixar mais uma vez o Espírito Santo nos conduzir. Por isso vamos começar fazendo a nossa oração. Aí a gente parte para leitura do capítulo corrido e depois a gente comenta aqui. Eu creio que vai dar tempo de comentar alguma coisa. Bora lá? Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, por mais uma semana sendo concluída. Para alguns ontem, hoje aí estamos em um dia de feriado, dia do trabalhador, início de mês, e desde já consagramos a Ti este mês de maio. Te agradecemos por cada trabalhador, Deus, por cada trabalho, tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer, Deus. Muito obrigada. Nos ajude a Te revelar, Deus, em tudo que fizermos, e ajude para que esse canal aqui se expanda e alcance corações, Deus, porque eu creio tanto na Tua palavra, Deus, que ela é poderosa, sabe, para transformar culturas, religiões, educação, enfim, todas as esferas da nossa sociedade. E começa por nós, trabalhadores. Quem trabalha assim, nesse campo de missões, né, faz um trabalho para o Senhor, mas eu creio que cada um aqui, Deus, sabe, com aquilo que ele trabalha, sabe, se é de padeiro, se é de confeiteiro, se é de pedreiro, seja lá como for, Senhor, eu creio que o Senhor pode colocar no coração de cada um aqui, sabe, e usar o trabalho de cada um como instrumento. Que nesse dia, então, Deus, possamos ser ministrados a respeito disso. Que o Senhor possa, Deus, nos usar onde nós estivermos, com o que nós fizermos, mesmo que nós não gostemos de fazer aquilo que fazemos, ainda assim, usa para a Tua glória. Nós apresentamos, colocamos em Tuas mãos diante de Ti este mês, este ministério e esse momento aqui de palavra, em nome de Jesus. Amém, gente? É isso. Contando aqui um testemunho muito pessoal a respeito disso, para quem tá aqui há mais tempo, sabe que eu trabalhava, né? E eu então deixei o meu trabalho, acreditando que o Senhor estava me chamando para algo específico. No entanto, aquilo que eu coloquei no meu coração que eu faria, que eu falei, Deus pode usar a partir disso daqui, não deu certo. Então, eu comecei a trabalhar com aquilo que às vezes é considerado inferior, com aquilo que eu não trabalhava. Antes eu acho que eu fazia muito mais.
era muito mais utilizável nas mãos do Senhor. Então hoje eu trabalho com algo que eu não amo, né? Eu não vou falar não gosto, porque todo trabalho é bom, todo trabalho edifica, é digno, mas eu não amo, mas eu creio que eu estou nessa jornada com Cristo, que eu entrego ali o que eu faço, eu entrego e coloco nas mãos do Senhor para Ele fazer. Por que eu estou falando disso agora? E talvez não tenha nada a ver com o texto, porque hoje é o dia do trabalhador, que nem a gente sabe, como a gente está orando aqui. Então, sabe, eu sei que às vezes a gente tem um trabalho enfadonho, um trabalho cansativo, um trabalho que não te dá o retorno que você gostaria. Mas pensa que o Senhor está te usando nisso num propósito. Se não tem propósito, se você acha que não foi o Senhor que te colocou nele, então te sugiro a ir para aquilo que o Senhor quer que você faça. Mas sendo considerado algo superior ou inferior, esteja onde o Senhor quer que você esteja, sabe? Porque a gente vai ver que Paulo é muito culto, muito bom, muito hábil com as palavras, e muito provavelmente ele sempre quis isso, porque ele sempre trabalhou para isso, né? Antes de uma forma errada e depois da forma certa. Mas ele se doou, se entregou para aquilo, porque ele tinha certeza que aquilo Deus tinha chamado ele, e ele se entregou a ponto de falar: a minha vida eu não tenho mais como preciosa, é o que eu tenho, que a gente vai ler aqui nesse capítulo de hoje. Então é isso, sabe? Então uma das coisas que a gente falou ontem é sobre essas tradições que a gente, né, levanta na nossa sociedade, e a gente acha que tem que manter aquilo ali, né? Sendo que às vezes o Senhor quer destruir o nosso castelo de areia. E teve um tempo que eu estava nesse meu trabalho e eu comecei a me incomodar. Por quê? Porque eu queria fazer mais para o Senhor e eu não conseguia por conta do meu trabalho, né? Assim, eu amava o meu trabalho. Eu sei que eu falava de Jesus lá dentro. As pessoas pediam para eu orar na frente de um monte, tipo, de todos os funcionários, de todos os trabalhadores. Então, tudo que eu fiz ali dentro, eu fiz para o Senhor. Mas chegou um momento que eu tava, assim, atolada de tava com muita dificuldade financeira, e também foi um dos motivos de sair. Mas às vezes a gente acha que a gente precisa ficar preso a algo, sabe? Porque eu não vou conseguir outra coisa, eu não posso crescer, eu sou assim mesma, é melhor aqui no bom do que procurar um melhor, eu não posso servir o Senhor com o que eu faço. Então é isso, então meu conselho no dia de hoje, dia do trabalhador, é isso, sabe? Esteja onde você esteja certo de que o Senhor te colocou ali. E se o Senhor te colocou ali é para produzir frutos para Ele. Vamos começar lendo, que senão eu passo aqui do meu horário. Vai dizer assim: quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província da Acaia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. 5 dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali 1 semana. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no 3º andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando, durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela.
Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele e isso o deixou muito animados. Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso porque ele queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Então partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. No outro dia já estávamos na ilha de Samos e um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha vida própria. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então, todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então, eles o acompanharam até o navio. Qual é a missão que o Senhor te deu? E eu não falo uma missão grande. Ai, meu Deus, foi para ir para a África, foi para... Qual a missão que você tem hoje nas suas mãos? Sabe, Paulo lidou com aquilo com muita responsabilidade. Ele trabalhou, ele chorou, ele labutou, ele ensinou, ele foi perseguido, ele sabia que ia sofrer, mas ele estava correndo a carreira dele, sabe? Ele estava fazendo o melhor dele com o que tinha na mão dele. E ele fez muito além, eu acho, do que ele tinha na mão dele.
sabe? Paulo foi corajoso, Paulo se entregou para aquilo. Paulo entendeu que ele só tinha uma vida para viver e não era a respeito dele mesmo, era a respeito do que Deus tinha entregue para ele. Sabe? Então hoje, no Dia do Trabalhador, eu quero te fazer essa questão. Qual a missão que o Senhor colocou nas suas mãos para que você seja responsável com isso e quando chegar diante dele, ou se alguém, né, se alguma coisa acontecer, você fala: eu sei que eu fiz de tudo com o que o Senhor me deu, que eu podia fazer. Provavelmente ele vai ter alguma coisa para falar contra, né? Vai falar: nananina, não. Mas enfim, que a sua consciência fique tranquila em relação a isso. Eu nem vou me alongar muito, porque era isso que eu queria falar. Amém? Meu tempo acabou. Deus abençoe. Amanhã nós não temos lives. Domingo, em nome de Jesus, estaremos de volta.